Olá, querido aluno do segundo ano. Nós estamos na semana 5 do PET volume 4. Nosso assunto é geometria espacial. E nessa semana nós vamos corrigir as atividades sobre corpos redondos, principalmente cilindro e esfera. E na última semana, que será a semana que vem, semana 6, nós veremos os cones. Vamos lá então, vamos às atividades? A primeira atividade fala: os reservatórios de gás natural veicular, GNV, utilizado como combustível em carros, possuem formato cilíndrico e nas suas extremidades são soldados duas meias esferas em cada um deles, conforme a figura abaixo. Desprezando a espessura do reservatório e considerando as medidas do raio de 17 centímetros da esfera e do cilindro, o comprimento total do reservatório de gás de 120 centímetros, está aí na figura já, determina a área superficial em metro quadrado e o volume desse reservatório em metro cúbico. Então, aqui, ó, ele explicou que se eu cortar aqui, são duas metades de uma esfera, então eu posso formar uma única esfera com essas duas pontas e de raio 17 centímetros. E eu tenho o cilindro de raio de base 17 centímetros, a única diferença é que ele está deitado. E aqui o comprimento dele, se o comprimento total é 120, veja bem, eu tenho um raio de 17 para tirar aqui e um raio de 17 para tirar aqui. Então, eu tenho que tirar 34. Então, esse cilindro vai ficar com uma altura de 86 centímetros. Para achar, então, a área superficial e o volume, que é o que ele está pedindo, então a gente vai fazer o quê? A área. Vai ser a área da esfera, mais somente a área lateral do cilindro. Então, a área da esfera é dada por 4πr ao quadrado. E a área só do lado do cilindro vai ser o comprimento da circunferência de raio 17 vezes a altura, esse lado aqui que eu achei que é 86. Então, substituindo aí, vai ficar aqui 4 vezes 17 ao quadrado, mais 2 vezes 17 vezes 86. Fazendo essas continhas aí, vai ficar 200, eu vou já passar rapidamente aí, vai ficar 1.156 mais 2.924 dá 4.080 pi centímetros quadrados. Eu achei em centímetro quadrado. Se eu quisesse ter passado já para metro, mas ele pergunta aqui em metro, tá vendo? Se você quisesse ter passado já para metro, você não ia precisar converter. Centímetro para metro, eu ando duas casas, mas como está o quadrado, eu ando de 2 em 2, eu ando 4 casas. A vírgula entre aqui seria decímetro quadrado e aqui na frente do 4 seria metro quadrado. Então, a área vai ser 0,408 pi metros quadrados. Dorothy, pode largar esse pi aí? Pode sim, pode largar o pi aí, não tem problema nenhum. Agora, a área, se você quiser trocar o pi aí por 3,14, daria 1,281, um inteiro 281 milésimos de metro quadrado. Mas eu pode largar com pi. O volume vai ser como? Vai ser o volume da esfera mais o volume do cilindro. Aí não tem erro, né? Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é o que eu chamei de L aí, que é o 86. Vamos fazer diferente dessa vez? Vamos transformar o centímetro em metro? E já sair com metro quadrado, ou você pode também, depois você vai tirar em vez de, como está o cubo, em vez de 4 casas, você vai tirar 6 casas. Então, vamos fazer essa metade de outra forma. Então, o raio eu vou pegar 0,17 e a altura do cilindro aqui 0,86.
substituindo lá 4/3 de π vezes 0,17 ao cubo. Aqui eu tirei o πr ao quadrado em evidência, né? Que seria como se estivesse fazendo uma fórmula para isso, não precisa fazer isso não, né? Mas eu tirei só para tentar ficar mais fácil. Então, o volume vai ser π vezes 0,17 ao quadrado, é 0,0289, vezes 4/3 do raio, de 0,17, mais o L, mais o comprimento, que vai ser 86. Então, aqui, ó, fazendo esse 4/3 vezes 0,17 dividido por 3, eu já achei ali e já vou somar. Então, multiplicando aí tudo, vai dar 0,0314 π metros cúbicos. Mesma coisa que eu falei para a área. Pode deixar assim? Pode sim. Se quer trocar o π por 3,14, não tem problema nenhum, você vai achar 0,01 metro cúbico. No 2, questão do Enem, quando ele fala 2021, é porque 2021 é o início de 2021. Por causa da pandemia, a prova de 2020 foi feita no início de 2021. Então, fala aí, uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixas d'água, o tipo A e o tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Então, forma cilíndrica, mesmo volume. Então, o volume de A é igual ao volume de B. E ele continua aí. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é. Então, ele deu aqui, ó. A altura de B, tá aqui, ó, é 25% da altura de A. Então, 25% é 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4, né? Então, cortando, simplificando aí, eu tenho que a altura de B é 1/4 da altura de A. Então, se a gente desenhar aqui as caixas d'água, o A e o B, a altura aqui vai ficar essa altura dividido por 4. O volume é o mesmo. Então, é claro que ele quer saber o raio da caixa d'água do tipo B. Ele deu aqui o raio da caixa d'água de A, ele falou que é R, né? E ele quer o raio da caixa d'água de B. A altura da caixa d'água de A a gente pode chamar de H, e a altura da caixa d'água de B é 1/4 de H. Então, H sobre 4. Então, o que eu sei? Que o volume dessa é igual ao volume dessa. Então, o volume do cilindro eu calculo achando a área da base vezes a altura. A área da base é a área do círculo, é πr ao quadrado. Então, o volume do B, πr ao quadrado vezes H sobre 4. Por que eu pus o B primeiro, gente? Porque o B é onde está a incógnita, onde está o que eu estou procurando, que é o RB. Só por isso que eu pus ele primeiro. Igual do A, πr ao quadrado vezes a altura H. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Π de um lado, π do outro, a gente cancela. Pode cancelar esse H também, ó. H de cá com H de lá, cancela. E esse 4, a gente pode passar esse 4 aqui, ó. Pode passar para o outro, ele está dividindo. Pode passar para o outro lado, multiplicando. Agora é só tirar a raiz. Se eu tirar a raiz quadrada, vai ficar raiz de 4 e raiz vezes r ao quadrado. Raiz de 4 é 2, raiz de r ao quadrado é r. Então, o raio da caixa d'água B é 2 vezes o raio da caixa d'água A, alternativa B. A questão 3 também é do Enem, 2021, quer dizer, de janeiro de 2021, referente a 2020, fala: uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de cilindro com raio interno igual a 2 metros
Então, ele deu o raio desse reservatório central, 2 metros, e a altura interna igual a 3,30 metros. 3 metros e 30 a altura, ele está dando já da parte interna. Os 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Então, eu tenho aqui, cada um desses 4 vai ter aqui ó, o raio interno 1,5 e a altura também 1,5 metros. As ligações entre os reservatórios central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados. Então, aqui, ó, esses canos, cada um dos 4 tem diâmetro 0,10 e comprimento 20, conectados próximo às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é. Então, gente, ele quer saber a altura das colunas. Vai ficar a mesma altura nos 5 reservatórios, porque eles têm esses canos interligando eles, né? Então, vamos passar para o outro slide para não ficar muito apertadinho, muito confuso aqui. Então, aqui a gente tem aqui, ó, foi dados, a gente já tirou esses dados. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O volume, vamos ver o volume desse cilindro central, desse reservatório central. Vai ser πr ao quadrado, então π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura 3,3. Então, vai ficar 4 vezes 3,3. Dá para você ver que no máximo vai entrar 3,3 π de volume para cada reservatório, porque aqui é 4 vezes. Então, 13,2 π é o máximo que entra no reservatório central. Então, cada reservatório menor pode receber até 3,3 π de metros cúbicos de água. Só que a gente não pode esquecer que esses canos vão ficar cheios de água. Essa altura não vai ficar a altura total aqui do reservatório. Ele já deixou bem claro isso, que não vai ficar. Então, não preciso calcular o volume desse reservatório aqui. Eu preciso calcular o quê? A soma dos volumes, inclusive dos canos, tem que dar 13,2 π. Vamos calcular o volume do cano. Π vezes o raio vai ser, se o diâmetro é 0,10, o raio vai ser 0,05 ao quadrado, vezes o comprimento dele, que é 20. Então, a gente acha aí π vezes 0,0025 vezes 20, eu acho 0,05. Como são 4 canos, eu vou multiplicar por 4, vai ficar 4π vezes 0,05. Então, isso vai ser igual a 0,2 π. Então, eu vou ter que tirar esse 0,2 π do volume lá do reservatório central, desses 13,2 π, porque isso vai ficar dentro dos canos. Então, o volume vai ser distribuído, o volume que vai ser distribuído aí vai ser 13,2 menos 0,2 multiplicado por π. Então, vão ser 13 π. 13 π vai ser o quê? Vai ser o volume, vai ficar tudo numa mesma altura, os 4, os 5, né? Então, aqui, ó, vai ser área da base, πr ao quadrado, então π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura que eu estou procurando,
mais 4 vezes os reservatórios, são 4 reservatórios, π vezes 1,5 ao quadrado, que é o raio dos reservatórios menores, vezes a altura que eu estou procurando. Isso vai ter que ser igual a 13π. Então, agora é só continha. Eu posso, π, tem π aqui, tem π aqui, tem π aqui, tem todos os fatores e no resultado também tem π. Você pode cortar ele, né? Eu resolver as potências aí primeiro, 2 ao quadrado, 4, 1,5 ao quadrado, 2,25, mas vamos cortar esses π aqui, e aí eu vou ficar aqui 4 vezes 2,25, vai ficar 4H, mais 4 vezes 2,25 dá 9. Então, 4H mais 9H é igual a 13. Só que 4 mais 9 é 13. Então, 13 de um lado, 13 do outro, corto. Então, 13 passa para o outro lado dividindo. 13 dividido por 13 é 1. Então, eu encontro aí que a altura vai ser 1 metro, letra D. O 4 é um exercício da FUVEST, ele fala um recipiente cilíndrico cujo raio de base é 6 centímetros. Então, recipiente cilíndrico, em forma de um cilindro, e o raio da base 6 centímetros. Então, vamos desenhando o que a gente está lendo. Contém água até uma certa altura, então ele tem um certo tanto de água aí dentro. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Então, eu vou pegar uma esfera de aço, vou colocar nesse recipiente e fala, se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é. Então, vamos entender. Eu vou pegar esse recipiente de 6 centímetros de raio e vou colocar dentro dele uma esfera. E o que vai acontecer? A água vai subir, porque vai deslocar o volume da esfera. Então, esse deslocamento, ele falou que é 1 centímetro. Então, quer dizer, o volume dessa esfera equivale ao volume de 1 centímetro dessa coluna de líquido aqui, dessa coluna de água. Então, e ele quer o raio da esfera. Então, aqui, ó, ele quer o raio da esfera. O volume da esfera coincide ao volume da água deslocado. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O volume da água deslocada vai ser a área da base do cilindro, πr ao quadrado, esse r vale 6 centímetros, π vezes 6 ao quadrado, vezes a altura que é 1 centímetro. Vamos escrever tudo isso, né? Então, 4/3 de πr, que eu estou procurando ao cubo, é igual a π, o r maior do cilindro ao quadrado, vezes a altura. Substituindo aí, eu posso cortar já π com π, e substituindo vai ter 4/3 de r ao cubo é igual a 6 ao quadrado vezes 1. 6 ao quadrado é 36. Eu posso já passar esse 3 multiplicando, e o 4, o 3 está dividindo, eu passo multiplicando. O 4 está multiplicando, eu passo dividindo. E já faço aqui, ó, 36 dividido por 4 é 9. Então, eu já simplifico aqui, vai ficar 9 vezes 3. Vou fazer essa conta? De jeito nenhum. Eu estou querendo o cubo, vou ter que tirar a raiz cúbica. Então, 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3 é 3 ao cubo. Então, eu fico aqui que o r ao cubo é igual a 3 ao cubo. Então, cubo de um lado, cubo do outro, acaba com isso. Eu acho que o raio é 3 centímetros, letra C. Atividade 5 da Universidade Federal de Juiz de Fora fala um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular. Hemisfério é metade de uma esfera, tá? Acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro, e igual a R igual a 3 metros. Então, aqui, ó, o raio 3 metros. Se a altura do reservatório é H igual a 6 metros, então, esse H aqui são 6 metros, a capacidade de água,
capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é. Então, eu quero a capacidade máxima da água. Então, o volume seria como o volume máximo, vai ser metade do volume da esfera mais o volume do cilindro, de acordo com o desenho que a gente tem aí. Bom, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, dividido por 2. O volume do cilindro vai ser πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura só do cilindro. Então, aqui, ó, esse 4 com esse 2, a gente simplifica, vai ficar 2/3, em vez de ficar essa fração de fração aí. E aqui, ó, a altura que eu quero, aqui é o raio 3. Então, a altura do cilindro vai ser os outros 3 metros restantes aqui, porque ele deu que a altura total eram 6 metros. Então, continuando aí, o volume, trocando o R por 3, né? E a altura aqui do cilindro por 3, eu posso simplificar um 3 aqui com 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18π. E aqui, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27π. Então, vai ficar 18π mais 27π, vão dar 45π metros cúbicos, letra E. Na 6, fala aí, 2 esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto de altura 4R e raio de base R e espessura desprezível, como na figura seguimos. Só que não tem figura nenhuma, mas isso está fácil de desenhar, né? E para poder visualizar. Nessas condições, a razão, ele quer a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas. Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando uma razão entre volume não ocupado pelas esferas. Então, o volume não ocupado pelas esferas vai ser o volume do cilindro menos o volume de cada uma das esferas, no caso, 2 vezes o volume da esfera, elas são iguais, dividido pelo volume das esferas, que é a segunda coisa que está falando depois. Então, é isso aqui que ele quer, volume do cilindro menos 2 vezes o volume da esfera, dividido por 2 vezes o volume da esfera. Essa é a minha pergunta. Vamos desenhar o que está acontecendo? Eu tenho um cilindro de altura 4R, raio de base R, e eu vou colocar aqui dentro 2 esferas. Vocês concordam comigo que eu vou encher esse cilindro, né, com essas 2 esferas, porque o raio de cada uma é R também, então não vai sobrar nada dos lados. E aqui, ó, o diâmetro é 2Rs. 2Rs mais 2Rs, 4Rs. Enchi o cilindro. Vamos calcular, então, o volume do cilindro e o volume da esfera separado, para ficar mais fácil. Volume do cilindro, πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, 4R. Então, o volume do cilindro vai ser 4πr ao cubo. O volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. É o volume da esfera. Substituindo lá na expressãozinha que a gente escreveu, vai ficar 4πr ao cubo menos 2 vezes 4/3 de πr ao cubo, dividido por 2 vezes 4/3 de πr ao cubo. Bom, eu posso cancelar esse πr ao cubo, mas eu posso também fazer... E posso também já tirar o mínimo múltiplo aqui, ó, para fazer isso aqui sobre 3, para poder cancelar esse 3 do denominador aí. Então, vai ficar 4/3, 4 vezes 3 sobre 3, 2 vezes 4 sobre 3 e 2 vezes 4 sobre 3. Só que aqui, ó, se você quiser, você pode já cancelar o 4/3 para todo lado aqui, ó, 4/3 aqui, 4/3 aqui, 4/3 aqui. Aí fica 3 menos 2 sobre 2, que é igual a meio. Então, alternativa D. E com isso a gente conclui a semana 5 do PET volume 4. Aguardo vocês na semana 6 com a correção sobre cones. Até lá!